E aí, tudo tranquilo? Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Você sabe que a gente discute os temas mais relevantes, principalmente voltados para Guarulhos. Hoje, especificamente, o tema é sim polêmico e vai dar debate. Na semana passada, você viu aí, a gente falou um pouquinho sobre a Festa de Bom Sucesso, então foi um programa mais informativo, mais ilustrativo. Hoje tem tema político aqui. A gente vai falar sobre os 7 meses do governo Guti, tentar fazer um balanço. O que será que mudou, o que melhorou, o que piorou, o que mudou na cidade de Guarulhos em 7 meses de governo. É pouco tempo para analisar? É, mas dá para fazer um raio-x, pelo menos nesse início de temporada, de mandato do Guti, melhor dizendo. Vamos apresentar aqui os convidados que vão debater com a gente. Hoje a gente recebe, então, uma vereadora representando a oposição, a vereadora Janete Pietá, do PT. Janete, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Seja bem-vinda. Eu agradeço e estou muito satisfeita de estar na Câmara em Pauta e dizer que estamos sempre abertos a um bom debate. É assim que eu espero. Para responder pela situação, a gente convidou o vereador com 9 mandatos, está no 9º mandato aqui na casa, bem experiente, Paulo Roberto Sequinato, vereador do PP. Obrigado por ter vindo, vereador da Câmara em Pauta. Eu aqui agradeço, quero agradecer aí vocês do Câmara em Pauta e vamos tentar não defender, não vejo assim como uma defesa, porque não sou eu a pessoa indicada. Para representar a situação, só, vereador. Se o senhor vai defender ou não, não sei. Porque às vezes fala, você é situação, representar o executivo eu não estou nem autorizado para isso. Mas eu posso falar enquanto vereador, enquanto parlamentar, legislador desta casa. Uma análise, uma síntese do que eu vejo desses 6, 7 meses de governo Guti. Porém, eu sempre acho, e já disse, que é prematuro ainda, né? Eu acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo, dar um pouco mais de tempo, porque o primeiro ano sempre é o ano de transição, é um tanto que complexo, né? Eu vou falar um pouco mais de tempo, eu precisaria o programa também para caber tudo isso, também, né? Porque em meia hora, 40 minutos, também. É bem complicado a gente colocar, mas a gente vai tentar. Aproveitando, fazendo convite para você que acompanha o Câmara em Pauta, se quiser participar com a gente, você sabe, a gente tem as redes sociais, tem o Facebook oficial da Câmara, você pode comentar lá, sugerir temas, ou então, se você é um pouquinho mais antigo, ainda na tecnologia, mas um pouquinho mais antigo, mande o seu e-mail, que e-mail hoje já veio fora de moda, né? Hoje tem o WhatsApp, não precisa mais, mas mande o seu e-mail para a gente, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br, e você pode sugerir temas que você gostaria de ver retratados aqui. Contribua com o programa, porque o programa é feito para você que mora aqui na cidade. Nós fomos às ruas, viu, vereadores, para ouvir a população sobre esses 7 meses de governo. Fizemos o nosso Vox Populi aqui, né? Já diria o latim, Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Ouvimos então o que as pessoas disseram sobre esses 7 primeiros meses de governo. Vamos ver aí para a gente poder vir aqui e debater. Para mim, está sendo bom. Pelo menos no começo está sendo bom. Eu quero ver agora se vai continuar assim, né? E vai ter mais melhoria, entendeu? Só que e na área da saúde também, ele está melhorando um pouco. Tem uma parte que ainda não tá totalmente, né, regular, mas eu acho que ele vai conseguir, sim. Por enquanto ele está bom, que ele pegou a prefeitura afundada, né? Não tem coisa para fazer melhor. Uma coisa que a população não gostou, mas entendeu, né, que infelizmente foi necessário, foi o aumento da passagem, né, para 4,15. Nossa cidade está com bastante dívida aí, mas o povo não tem muito a ver com isso que aconteceu. Esperemos que ano que vem não tenha um aumento, se for para baixar vai ser melhor ainda, né? Ele fez uma coisa ótima, o atendimento do HMU mudou tudo, tá ótimo. E agora precisava ele fazer com posto de saúde, né? Que é o que nós precisa. Porque para passar num médico ali é daqui 4, 5 meses, 1 ano, e não tá dando, né? Eu acho que a população aqui precisa são de políticas públicas direcionadas, principalmente na área de saúde. O governo dele veio desmontando todo o serviço público, privatizando os principais hospitais aqui, tanto a HMU como a HMCA, que é o Hospital das Crianças, e também a Policlínica Paravente. Os postos de saúde não têm remédio nenhum. Eu tomo remédio de depressão e meu filho também não consegue, ninguém consegue, estou só comprando nas farmácias. E é muito caro, né? Bom, então você viu aí o que as pessoas disseram e
quando você vai às ruas, né, você ouve pessoas mais politizadas, menos politizadas, o sorveteiro, pipoqueiro, a pessoa, o estudante, o universitário, enfim, isso que é o mais legal, né, da nossa profissão. E a tecla que se bate é saúde, 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 saúde. Ou porque melhorou o atendimento no HMU, como a moça colocou, ou então porque não encontra remédio, não encontra médico e está tudo muito caro, como disse a última senhora. Para a gente dar uma geral, e eu queria só uma opinião de vocês, antes de eu colocar as metas do Gucci, porque ele fala de saúde, e aí a gente vai debater em cima das metas dele mesmo, para falar do governo em si, mas por que a saúde é o calcanhar de Aquiles de qualquer governo, na opinião de vocês? Não é só do Gucci, é de qualquer um. Por favor. Veja bem, eu entendo assim, o problema da saúde não é um problema de Guarulhos especificamente, mas é um problema nacional. Eu acho que Guarulhos vive o reflexo dessa situação que se encontra a saúde em todo o território nacional. Também os estados, os municípios, enfim. Você vê que as opiniões são até divididas, uns acham que melhorou questão de atendimento, outros acham que alegam que não tem os remédios. Por isso que eu acho, e disse inicialmente, que eu vejo ainda um pouco cedo para falar dessa questão, não obstante saber que o problema é crucial da saúde. Vou reiterar o que eu disse, não a nível municipal, mas a nível nacional. Então, divergem as opiniões, né? Mas eu quero acreditar, quero crer que com essas medidas que estão sendo tomadas, espero que se tomem medidas mais drásticas nas questões de saúde, para que se possa melhorar em nossa cidade, porque nós legislamos na cidade. Então a gente fala especificamente da cidade de Guarulhos, mas é lógico que nisso daí tudo existe o contexto nacional. Se melhorar a nível nacional, vai melhorar a nível estadual, a nível municipal, porque eu acho que vai seguir, vamos citar até assim, uma linguagem bem popular, seguir o exemplo, né, da situação nacional. Se melhora no país, melhora nos estados, melhora nos municípios, né? O que precisa? Se investir mais na saúde. Eu acho que a gente... Porque a minha pergunta foi nesse sentido mais genérico. Por que a saúde é sempre o calcanhar de Aquiles? Está faltando dinheiro, então, na sua opinião? É investimento? É o dinheiro e também a vontade política de fazer. Não estou dizendo o caso específico de Guarulhos, estou falando a nível nacional. Falta vontade política. Falta recursos e vontade política. Agora, se me perguntar dos recursos, acho que não há nem necessidade de citar por que não existe recurso, né? Eu acho que você... como em Guarulhos, jornalista... você diz? Não. Ou no geral? A nível nacional. Guarulhos é mais um capítulo do que acontece no país. Eu acho que é todo o território nacional, eu já disse, são todos os estados, todos os municípios. O país, aliás, é um problema até, não vou dizer nem no nosso país especificamente. Se a gente for levar avante isso daí, procurar critérios, porque acontece, é um problema até que cultural, um problema a nível de América do Sul. Vereadora, por que a saúde é esse calcanhar de Aquiles? Bom, em primeiro lugar, a saúde é prioridade, é vida ou morte. Então, mas antes de tratar essa questão, eu acho que é o calcanhar de Aquiles por várias questões. Primeiro, porque no momento de desemprego, muitas pessoas usam o sistema SUS. E o sistema SUS atende do mais simples cidadão até pelo SAMU, até uma pessoa que estiver na Ferrari e ocorreu um acidente na Dutra. Então, o sistema de saúde é algo no Brasil fantástico, tanto que o Obama copiou um pouco o nosso sistema. Eu considero que, em relação à questão da saúde, não é responsabilidade só do nacional, não. Cada ente federativo, o nacional, o estadual e o municipal, tem a sua contribuição. Sobre o ponto de vista de recursos que o municipal deveria gastar aqui em Guarulhos, a obrigação é 15%. O governo anterior gastou por volta de 27%, não deu conta, né? Porque, na verdade, nós ainda seguimos muito um sistema que é utilizado de fazer análise, de fazer muito laboratórios, fazer exames, fazer muitas coisas. A saúde tem que ser tratada como um todo e não apenas como especialidade. Eu tenho uma visão muito particular da questão de saúde, porque eu fui secretária adjunta da saúde e tenho uma visão de saúde integral. Mas, sobre o ponto de vista do governo Gucci, eu gostaria de dizer o seguinte: em todos os aspectos, ainda não dá para a gente fazer uma avaliação muito clara
do que será os 4 anos do governo Guti ao nível da saúde. Porém, eu queria dizer que tem alguns indicadores que, ao meu ver, são complicados. Eu muito bem me lembro, não era dezembro, muito bem me lembro que no programa de governo do Guti, ele dizia que no primeiro mês, ele foi vereador, ele não é uma pessoa inexperiente. Ele disse que iria trazer para Guarulhos 105 médicos. Né? Eu falei, nossa, vai ser um milagre. Por quê? Falta médicos. E aí, por isso que tem o programa Mais Médicos, que trata na vertente de médico. Então, é uma questão muito clara. E a população quer saber da medicina, quer saber do médico. Né? Por mais remédio que tenha, e aqui, infelizmente, aí eu critico o governo do golpista Temer, fechou a farmácia popular. A farmácia popular atendia um quadrante, muitos remédios, que na farmácia privada, né, no atendimento privado, atende não todos. Então, a primeira questão é que saúde é o calcanhar d'Aquiles exatamente porque ele trata da vida. E vida não tem preço. E tem que é a única coisa que nós temos. A única coisa que eu queria entender é por que se investe tanto, e se investiu 27 poucos por cento, e nem não. Assim se dá conta. Ou a gestão é ruim, ou os recursos se perdem, ou vão para algum lugar. Fazer o seguinte, Anete, já que você já entrou no governo Guti mesmo, eu vou chamar as metas que ele falou da saúde para aí a gente poder colocar aqui e debater um pouco melhor. Vamos ver o que o Guti falou sobre a saúde. Na entrevista que ele deu nos 100 dias de governo, já passamos dos 200, né, porque estamos no segundo semestre, mas ele, quando fez 100 dias de governo, falou sobre algumas metas, e aí estão as metas da saúde, a gente vai ver aqui para trazer para cá. Agora são as metas de um ano. Transformação do PA Paraíso em UPA, ainda esse ano. A abertura de 2 UPAs que estavam fechadas há muitos anos, a UPA Cumbica e a UPA Paulista. 30 leitos a mais no Hospital Estela Maris. Viabilizar o AME Mais para Guarulhos. Recentemente estive com 2 deputados da cidade, o Jorge Wilson e o Gileno, e junto ao Caio França também, com o secretário da Saúde, Davi Wippe, onde ele se comprometeu conosco em realizar e efetivar o AME Mais Guarulhos. Deu um dever de casa, deu uma tarefa para nós, porque a gente não poderia alugar um espaço para eles instalarem. E o custeio é todo do governo do estado. Eles querem um prédio próprio do município. Então, nós estamos fazendo toda uma ginástica aí para conseguir ter um prédio próprio que abrigue. Eles precisam de, no mínimo, 2.000 metros quadrados. É isso, doutor? 2.000 metros? 3.000. Eles solicitaram 2, mas 3.000 acho que atende melhor a cidade. 3.000 metros quadrados. E a gente está fazendo esse esforço para conseguir o mais rápido possível esse prédio. E aí todo o custeio fica a cargo do governo do estado. Guarulhos precisa, várias cidades muito menores que Guarulhos já têm o AME Mais. E a gente vai avançar para, ainda esse ano, iniciar, né, todo o processo burocrático de instalação do AME Mais. Criação do CEMEG Cumbica também ainda esse ano. Bom, então a gente viu aí algumas metas, entrega das UPAs Paulista e Cumbica, 30 leitos a mais no Estela Maris, CEMEG Cumbica e implantação do AME Mais. Vereador Paulo Roberto, quer falar alguma coisa sobre as metas para a saúde? O senhor acha que estão condizentes? Porque essas metas eram para o final do ano, né? Para um ano de gestão. Ousadas, será que dá para chegar lá? Olha, é difícil você precisar. Como eu disse, eu não estou autorizado, não tenho dados suficientes para falar acerca do governo. O que você assistiu e ouviu, eu também assisti e ouvi. Mas eu acredito nesse pessoal, nessa juventude aí, ainda mesclada com o pessoal experiente, eu acho que pode dar resultado sim, eu acredito. A gente sempre fala, né, o futuro a Deus pertence, não a nós pertence, mas eu acredito que eles têm trabalhado bastante, vão levar efeito, acredito que possa até acontecer. Como disse a colega vereadora, no passado se gastou 27% e não conseguiu se levar a efeito a saúde na cidade. Além dos 15%, foram mais 12%. Então, é fácil eu chegar hoje e criticar, fazer uma oposição sistemática e falar, não, o Guti não está conseguindo, ele não vai conseguir. Por isso que eu acho que o tempo ainda é muito curto, né? E eu sei que também é exíguo, então se requer um trabalho
bem profícuo na gestão da saúde, para que se possa, dentro desse período, desse primeiro ano, se conseguir algo dentro das colocações em que disse o prefeito da nossa cidade. Mas eu acredito na administração, sim. Eu acredito que o ano que vem nós teremos uma saúde no município bem melhor do que existe ainda hoje. Quer comentar em cima das metas, vereadora? Claro. Em primeiro lugar, eu acho que ele é ótimo, eu acho que tem que ser ousado de colocar. E aí, eu sou uma pessoa de bom senso. Ele inaugurou recentemente a UPA Paulista. Ele inaugurou um prédio que já estava pronto. E eu criticava a administração passada por não ter inaugurado. Ele inaugurou. Parabéns. Agora, eu considero, por exemplo, eu já fiz um requerimento solicitando qual o prazo para quando vai ser inaugurado a UPA Cumbica, que é fundamental ali no ETA Cumbica, né? Ele disse nesse vídeo, se não me engano, que ele inauguraria até o fim do ano. Eu espero. São as metas para um ano que ele colocou ali. Eu espero. Porém, a UPA ela está depredada. Quer dizer, ele vai ter que retomar a questão de... durante o governo passado tinha uma vigilância, não teve vigilância. Isso aí é um problema, né? A questão de depredar. Aí eu não quero dizer prazo, isso aí não é culpa dele ou não. Bom que ele inaugure porque aquele pessoal precisa. Porém, eu não sei se vai conseguir até o fim do ano. Agora, o PA Paraíso, eu quero dizer para vocês o seguinte, por favor, aquele PA atende uma ampla região. Ele hoje é PA, eu trouxe verbas como deputada federal para lá. E ele atende o Cabuçu, ele atende o Taboão. Então, não vai ficar somente 6 meses fechado. Já conversei com a vice, com a adjunta de saúde, doutora José, e ela me disse que a reforma é durante um ano. E aí, a questão é, tudo bem, você parar um serviço é muito complicado para a população. Como é que a população do Taboão vai para onde? Vai para a UPA Paulista? Então, eu considero as metas boas, porém, a funcionalidade, o método utilizado para fazer isso, tendo eu experiência na área da saúde, é muito complicada, né? 30 leitos no Estela Maris, eu acho que... o Estela Maris já faz convênio há muitos anos com a cidade, é uma filantrópica. Agora, o que nós precisaríamos saber é, por exemplo... esses 30 leitos é para quê? Porque a Estela Maris, eu estou perguntando, né? Para quê? Porque o Estela Maris, ele tem uma especialidade que é o coração, né? Será que vai voltar 30 leitos para a questão específica do coração? Será que é maternidade? Porque o Estela Maris viveu uma crise. Eu, inclusive, trouxe verbas para a reforma do centro cirúrgico do Estela Maris. Então, ficou genérico. Eu acho bom, ousado colocar, mas como eu tenho experiência, eu aí pergunto o que mais que tem que ser feito para conseguir. Sobre parceria com o governo estadual, claro, o Márcio Francis, que é do partido do prefeito Guti, é vice do governador. Eu, governador, espero que ele olhe para a cidade, porque ele nunca olhou, ele só colocou presídio aqui nessa cidade. Essa é uma luta antiga minha, dele colocar na passagem do aeroporto para qualquer via, que é Ayrton Senna ou o presidente Dutra, só presídio. Nós queríamos uma cidade com a recepção mais bonita para o estrangeiro. Então, tudo bem, ótimo que o governo do estado vai investir, eu espero. Na verdade, eu tenho uma posição muito clara, saúde é prioridade... Só para você concluir, vereador, porque a gente já deu uma estouradinha no bloco, só para não ficar muito longo. Só para concluir, eu queria dizer o seguinte, eu acho que ainda é muito cedo para dizer se o governo vai cumprir ou não vai cumprir. É muito cedo. Mas também, a ousadia é bom. Mas a ousadia não pode ser apenas de dizer, eu vou fazer isso. Tem que dizer como é que vai fazer isso sem desassistir a população. Porque, a meu ver, fechar o PA Paraíso durante um ano, não é 6 meses, é um ano para fazer a reforma, eu acho precário.
O vereador Paulo Roberto tinha pedido a palavra, vereador. Só vou pedir para a gente poder fazer o intervalo para não ficar muito longo, mas a hora que você falou aqui da depredação lá da UPA, né? Ele me arregalou um olho aqui, viu? Não são só as UPAs que são depredadas, os céus também estavam aí largados há anos. Eu vou só fazer um intervalo para a gente não estourar muito. Não, eu não estou falando senhores, para a gente não estourar muito. Isso é relativo. Isso é relativo. Eu estou colocando o Hospital dados. Pimentas também ficou fechado. Dados, só para a gente não estourar muito, porque senão o bloco fica muito grande. Pimentas também ficou fechado. Na volta do intervalo. Não, senhores, vereador, não é fechado. Não funcionava, é isso? Não é isso. O que era? Me desculpa. Aí o senhor tem que entender da linguagem Eu preciso médica. chamar o intervalo. Tá, mas na volta, a gente continua o assunto. Eu prometi a palavra para o vereador primeiro, porque ele precisa rebater. E aí a gente ouve os argumentos melhor, combinado? E entramos na educação. Porque senão, e ainda os dois um falando em cima do outro, ninguém vai entender nada. Só para a gente não deixar um bloco muito longo, senão cansa também quem está assistindo. Intervalo e já voltamos no Câmara em Pauta. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu queria saber o que fazem os vereadores que a gente elegeu. Pela Constituição, a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura têm funções distintas. Enquanto o prefeito é quem administra a nossa cidade, os vereadores são responsáveis pela elaboração das leis municipais. Por exemplo, a lei orgânica, que pode ser comparada a uma espécie de Constituição municipal, e dá as diretrizes que devem ser seguidas pelo governo de Guarulhos e pela Câmara, e também pelos moradores da cidade. Os vereadores também têm o papel de fiscalizar a atuação do prefeito e os gastos da prefeitura. Para isso, eles têm o direito de requisitar informações do prefeito, das secretarias, das empresas públicas e outros órgãos. Algumas leis são de iniciativa exclusiva do prefeito. Só ele pode propor legislação sobre alguns temas específicos, como questões orçamentárias, servidores públicos, criação e estrutura de órgãos da administração pública. Mas os vereadores têm a função de discutir e votar estas propostas. Os vereadores devem seguir uma série de deveres. Eles precisam defender e cumprir a Constituição Federal e Estadual, a Lei Orgânica Municipal e outras leis. Usar seus direitos como parlamentares para atender exclusivamente ao interesse público, respeitar e obedecer ao Código de Ética e Decoro Parlamentar e participar das atividades no plenário da Câmara, entre outros. O vereador tem direito à inviolabilidade, ou seja, a Constituição o protege por suas opiniões, palavras e votos emitidos no exercício do mandato dentro do município. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Muito bem, Câmara em Pauta de volta. Eu falei que o programa de hoje era polêmico, tá quente aqui. A gente hoje fala sobre os 7 meses da gestão Guti, recebendo a vereadora Janete Pietá, do PT, e o vereador Paulo Roberto Sequinato, do PP. Vereador, antes de ir para o intervalo, eu prometi a palavra para o senhor, quando a vereadora falou de depredação aqui, na UPA que a senhora falou, vereador. Eu vi um olho arregalado aqui do vereador Paulo Roberto. Vereador Paulo Roberto, por favor, diga. É que depredação a gente vê constantemente. Fogo, depredação, em ônibus, na UPA, nos céus, que também estão lá fechados, pode falar fechado, não sei se a vereadora vai aceitar, mas estão fechados, literalmente. Enfim, tem muita coisa fechada na cidade, que vem de administrações passadas, e hoje tem também, se fechou o PA Paraíso, mas a gente sabe que houve essa necessidade, é uma nova administração, e eu entendo até e tenho certeza que essa juventude toda aí, eles estão trabalhando, eles estão procurando. Não vou dizer que melhorar 100% a saúde, mas pelo menos amenizar o sofrimento da população, né? Eu acredito, eu vi até pessoas simples, né, na fala do Guti e na apresentação da questão da saúde, falando, não, a saúde melhorou, o HMU melhorou, outros falaram, não, mas não tem remédio. Então é uma discussão
ampla tudo isso daí, né? É uma discussão que agrada a gregos, às vezes não agrada a troianos e vice-versa, né? Mas eu não quero aqui tecer críticas, fazer uma oposição sistemática, críticas sistemáticas em relação a governos anteriores. Eu acho que o que passou, passou. Nós temos que daqui para frente trabalhar, esquecer situação e oposição para melhorar a saúde da cidade, melhorar a educação da cidade, em síntese, melhorar o município de Guarulhos. Entendeu? Não adianta eu ficar criticando o que passou sistematicamente. Podemos apontar uma crítica para que se melhore, mas não sistemática, porque ela não leva a nada. Já foi provado isso daí no Brasil e em tantos outros países. Então o que a gente quer é a melhora. Vamos torcer, vamos lutar. Porque tem hora que parece que o político fala assim, não, eu sou da oposição, não é o caso da Janete, mas eu sou da oposição, isso aí não vai dar certo. No município de Guarulhos Torce para dar errado, né? Torce para dar errado. Até torce para dar errado, mas não é a minha torcida. Nunca foi, nem no governo deles, no PT, eles sabem disso. Eu sempre colaborei, subsídios que eu podia levar, a gente levava. Se levava efeito ou não, é uma outra situação. Mas o que a gente tem que torcer, pessoal, é saber, estar ciente disso, porque fica um jogo e a população acaba não entendendo. É torcer para que dê certo. A população faz a parte dela e a classe política tem que fazer a dela também, né? Se for falar o governo anterior do PT era ruim, o Michel Temer também estava nesse governo, entendeu? Hoje fala, o Michel é traidor, o Michel é golpista, o Michel é isso e aquilo. Mas não é um problema nosso, isso é um problema da administração do país passado. Agora, eu não vou aqui atacar as administrações do nosso município e falar assim, elas foram ruins. Todos procuraram fazer o melhor. Se não conseguiram, vamos tentar fazer a nossa parte também, tentar melhorar a saúde, a educação, em síntese, é melhorar o município, pessoal. A torcida tem que ser essa. E o trabalho desta casa, desta Câmara Municipal, é para que todos se unam e vamos trabalhar. Esqueça, o momento do Brasil, o momento de São Paulo, o momento dos estados, do município, não é a gente fazer oposição à situação, é trabalhar para que a saúde aconteça de fato e de direito, que a educação aconteça de fato e de direito. Se bem que a gente sabe que a situação pior, né, uma situação bem atípica, é a saúde. A saúde hoje está corroída, foi corrompida em todo o território nacional. E Guarulhos não foge à regra. Mas o que nós temos que fazer agora, vereador Janete, é dar as mãos, vamos trabalhar para a cidade. Eu sei que a vereadora Janete também quer trabalhar pela saúde, então vamos trabalhar. A gente tem que fazer a crítica para tentar ajudar a administração, não a crítica sistemática, aquela oposição sistemática, não vai dar certo, como você disse, né? Mas eu acredito nessa administração. Eu acho que a saúde vai melhorar. Eu não posso fazer um julgamento de juízo agora, na questão da saúde, mas acredito que no próximo ano nós teremos mais uma melhora. Você me lembrou o vereador Geraldo Celestino quando fala que não fazia oposição raivosa, né? Acho que talvez seja esse termo. Vereadora, você quer completar a saúde em um minutinho para a gente poder entrar na educação? Porque daqui a pouco já acaba o segundo bloco, o programa voa aqui. Primeira questão é que eu acho que o vereador não entendeu o que eu falei de depredação. Eu não critiquei o Guti, eu disse que, a meu ver, pegando a UPA depredada, eu não estou falando do geral, estou falando, eu até elogiei, disse ótimo, eu também quero que inaugure, eu quero melhor para a saúde. Agora, eu sou prática, eu tenho visão, eu fui executivo, eu tenho visão de como faz as coisas e o tempo de fazer essas coisas. Então, quando eu disse, ele falou que até o fim do ano talvez seja possível entregar. Eu falei, que bom que seja, mas no estado que ele vai pegar, eu estou tratando pontual, o que a UPA lá do Cumbica é complicado. Aí eu queria dizer o seguinte, olha, Paulo Roberto, nós somos adultos e eu sou arquiteta. O arquiteto trabalha com planejamento e eu tenho experiência na área de saúde. Não basta você ficar na torcida, você tem que ter metas concretas e plano eficaz para fazer isso. O governo federal está privatizando tudo e diminuiu os recursos para a saúde, né? Então, é muito complicado, eu espero que dê certo, não vou avaliar os 4 anos, acho que as metas estão legais, mas eu quero cobrar, cadê os médicos que ele propôs na época da campanha?
E, aliás, se você quiser acessar o programa de governo do Guti, você encontra aqui na internet, dá para você ver aqui o programa de governo dele, lançado em julho do ano passado, quando então se lançou candidato. Vamos falar um pouquinho de educação, que também é um outro calcanhar de Aquiles. Vamos colocar as metas do prefeito sobre a educação para esse final de ano. Outras metas que a gente tem, zerar o déficit nas vagas de creche. A gente herdou com 10 mil, como eu disse lá no início. Hoje a gente tem 8 mil. É um desafio enorme. Nós falamos durante a campanha que a gente queria zerar em um ano. E o secretário que está aqui ao meu lado, trabalha duro, estou torcendo por você. Mas vai acontecer. A gente vai zerar o déficit nesse ano. É muita coisa, 8 mil, mas a gente vai zerar. Sem contar as novas crianças que chegam no sistema todos os dias. 3 mil vagas esse ano aqui. Teve mais, aumentou. Além de abaixar de 10 para 8, ainda teve mais 1.000 novas vagas criadas. Então, esse ano foram criadas 3 mil vagas. Até agora. Implantar a Escola 360 em 70% da rede. Hoje a gente está em 40 escolas. Nós queremos chegar até o final do ano com a Escola 360, com a Escola 360 funcionando em 70% da rede. Ou seja, só fecha 5 dias por ano. Contratação, e aí que eu disse que eu ia falar um pouco mais à frente, de 120 arte educadores. É a maior contratação de arte educador do município, justamente para que a gente consiga fazer a Escola 360 funcionar nesses 360 dias. No passado, existiam 11 arte educadores. A gente vai chegar no número de 120, contratação de 120 arte educadores. Muito bem, metas para a educação postas na mesa, zerar vagas nas creches, hoje está em 8 mil, segundo o prefeito, de déficit, ele disse que diminuiu de 10 mil para 8, isso aí a gente vai discutir aqui. A Escola 360, implantação e contratação de 120 arte educadores justamente para essa Escola 360. Vereador Paulo Roberto, quer comentar as metas da educação? Eu não sei se precisar o déficit, a gente vai em cima do que o Executivo tem dito. De 10 mil para 8, o déficit ainda é alto. Eu não posso dizer que eu sou expert no assunto e que é isso, ou se baixou para 7, ou se de 10 baixou para 9, ou se realmente é 8, mas a gente acredita no que o chefe do Executivo disse. Eu acredito que se ele falou de 10 mil, baixou para 8, é porque baixou. Eu acho que são números, são dados que nos passam, né? A gente não tem um conhecimento amplo dessa situação. Mas é o que eu digo, a gente tem que analisar hoje tudo de um modo geral, porque são diversos segmentos dentro da administração pública, né? São diversos setores e não adianta você falar, olha, melhorou aqui, piorou ali, não. A gente faz uma apanhada assim, eu acho que a administração está fluindo, está começando a acontecer. Não adianta falar, não, eu tenho dados, precisa ver se os seus dados também são corretos, né? Aí pode questionar, não, o dele não é correto, mas o meu eu poderia falar isso, mas não é a realidade. Então, nós não podemos afirmar nada. Eu acho que tudo isso tem que chamar os secretários da área na Câmara Municipal para que realmente apresente esses dados de fato e de direito, né? Porque, por enquanto, a gente está ouvindo, são discursos, mas eu acredito na administração, eu acredito que isso está acontecendo na cidade, porque eu vejo o empenho desse pessoal, o trabalho, eu vou na educação, às vezes visito a educação. Tenho estado lá com o vice-prefeito, que é o secretário hoje da supersecretaria, que se falava, o CECEL. Tem dificuldades? Tem dificuldades, mas eu vejo nele muita prática. O vice-prefeito é prático nessa situação. E vejo também na administração, eles são práticos. Agora, se for falar, poxa, mas a administração no setor da saúde, no segmento da saúde, não anda. Não anda, mas também, talvez, no passado não andasse. Você vê quantos céus parados, fechados, construções dilapidadas. Mas nós temos que se apegar a essas construções dilapidadas na questão da educação? Não. Nós temos que retomar isso aí, começar a fazer e acontecer, é o que eu quero dizer. Porque se você vai no céu lá próximo à Ponte Alta, ou Nova Bom Sucesso ali, você vai ver que está largado lá há anos, está deteriorando, tem muita ferrugem, enfim. Mas não é isso que eu quero dizer, não é isso que eu quero fazer. Eu não quero atacar administrações passadas, porque não é esse o caminho. Quando eu digo, eu disse na questão da saúde inclusive, que nós temos que nos unir e começar a buscar e aprovar subsídios, dar chance a esse novo governo, porque ele vive aí no período de transição, é lógico, é o primeiro ano, foram 7 meses de governo, vamos para o 8º mês,
É real isso aí, pessoal. Não adianta falar números. Eu vi no passado tanto o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o número é esse, o número é aquele, e não aconteceu. Então vamos tentar fazer acontecer. Esquece a questão partidária. O que eu vejo hoje na realidade, mesmo no que tange a educação, no que tange a saúde, no que tange a outros segmentos da administração pública, que a gente vive de discurso. O discurso é importante aqui no Legislativo, né? Quando na defesa de um projeto, ou para rejeitar ou aprovar um projeto, achar que é bom ou ruim para a população, mas na administração pública tem que se trabalhar de fato e de direito, tem que ser de verdade, porque eu acho que até é ruim a gente falar a situação, fala isso, a oposição fala aquilo. Eu acho que o discurso é errado, alguém está com o discurso errado, ou a situação ou a oposição. Então, o que eu posso dizer a vocês nesse exato momento, eu não tenho um apanhado geral, mas torço para que dê certo. Perfeito. E temos que trabalhar. Esse torço, quer dizer, nós estamos aqui nesse plenário para trabalhar, para ajudar, né? Para dar recursos necessários, né? Respaldo necessário para a administração pública avançar. É o papel de vocês. Sobre os números, daqui a pouco presenciaremos alguns no final do ano, né? Em novembro tem a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual, então acredito que tomaremos pé melhor desses números. Vereadora, para comentar a educação, eu queria também que se puder, você fizesse uma análise, que a gente fez aquele Vox Populi, né? Eu não gosto de falar povo fala povo, mas é opinião popular, a gente vê opinião popular. E saúde. Eu sinto falta das pessoas reclamarem sobre educação, as pessoas não reclamam. Aí eu fico me perguntando, será que quem teve menos acesso à educação sente menos falta e por isso reclama menos? Ou será que as pessoas não conseguem fazer um raio-x? Ou será que a educação então, municipal realmente está boa e por isso as pessoas não falam? Por favor. Bom, em primeiro lugar, educação, para criar cidadania, 2 elementos são básicos. A educação é uma delas. O problema é que saúde é vida, mas educação é fundamental porque cria cidadania. É educação e cultura que cria cidadania. Eu vim aqui, vereador Paulo Roberto, alicerçada, primeiro, no que disse durante o governo e nas perspectivas dos 7º meses. Eu disse e repito que não dá para avaliar totalmente como vai ser o governo Guti daqui a 4 anos, mas algumas perspectivas dá. Em primeiro lugar, eu queria dizer que parabenizo a questão da creche. Mas eu acho que o Guti e o nosso secretário deveriam entender um quadro muito gritante. Guarulhos nasce 25 mil, agora caiu um pouquinho, crianças, ano. Sabe o que significa isso? De 0 a 4 anos, tem aproximadamente 13.556 crianças. Então, é uma meta boa, ou ousada, mas o problema não é questão de eu não estou falando no abstrato, não estou fazendo discurso abstrato, eu estou analisando coisas concretas. Então, esse é o quadro. É realmente, para atender tudo isso, faltam umas 10 mil para atender. Agora, o governo publicou no Diário Oficial do dia 28/7 um balancete de quanto gastou na saúde. Saibam que para gastar na saúde é 25%. Nesse 2º semestre, o balancete só gastou 20,53%. Então, essa questão é meio perigosa, porque gastar na educação agora só no 2º semestre, estou dando um dado, não dando mais do que isso. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, ele falou no programa creches noturnas. Guti, cumpra isso, porque a mulherada precisa. Eu, inclusive, tenho um projeto sobre isso. Vou te apoiar de todas as formas para creche noturna. Creche no centro, você também colocou. Agora, o que eu quero criticar o governo Guti é o seguinte, e já pedi uma audiência com o secretário, o mega secretário, porque eu acho um absurdo juntar saúde, educação, cultura e lazer, e o escambau, muita coisa. Eu queria cobrar a questão do MOVA. O MOVA é uma educação de alfabetização. Inclusive, lá na Igreja de Bom Sucesso, eu cobrei ao secretário, queremos discutir sobre isso, e na Câmara aqui no mês de agosto, na Câmara, ficou muito claro que vários vereadores estão sensíveis a que não se acabe com um projeto tão importante como a educação
jovens e adultos. Posso fazer o seguinte, vereadora? Eu vou chamar o intervalo, então, para a gente voltar para o último bloco, porque esse tema até rende um pouco mais no último bloco. A gente faz as considerações finais e eu tenho uma perguntinha aí para cada um. Uma perguntinha não, uma provocaçãozinha final, mas eu acho legal para esse fim de programa. Pausa no Câmara em Pauta, já voltamos com o último bloco. Queria saber quais são os meus direitos em relação à educação. A educação é um direito social garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a educação é direito fundamental de todos os cidadãos e é dever do Estado garantir isso. Em Guarulhos, a nossa lei orgânica municipal, que é a lei maior da nossa cidade, também assegura o acesso à educação a toda pessoa que mora aqui. A oferta de ensino deve começar ainda cedo, com creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, assim como a educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida em sociedade. O ensino se baseia em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Ele deve ter uma gestão democrática, com a participação de representantes da comunidade. E os profissionais do ensino devem ser valorizados, por exemplo, com o piso salarial nacional, nos termos da lei federal. Como o ensino é pago? O ensino público deve ser gratuito, inclusive para os cidadãos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Esses cidadãos podem participar de cursos de educação de jovens e adultos. Cada um dos entes federativos, ou seja, o município, o estado e a União, deve ter um investimento anual mínimo na educação. O governo municipal tem que investir pelo menos 25% do que arrecada. Essa quantia pode ser complementada pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. As responsabilidades também são divididas. A prioridade do governo municipal tem que ser a educação infantil e o ensino fundamental. Mas a prefeitura também pode investir em outros níveis de ensino. E se você tiver alguma dúvida sobre o poder legislativo municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Legal, Câmara em Pauta de volta, hoje falando aqui sobre os 7 meses do governo Guti, com a vereadora Janete Pietá do PT e com o vereador Paulo Roberto Sequinato do PP. O tempo do programa era curto, a gente tinha muito mais temas para trabalhar, evidentemente, e não dá para fazer um recorte desse tamanho em um programa tão pequeno, então a gente se ateve mais às duas áreas principais, talvez, que balizem qualquer governo, que seja saúde e educação, mas tinha a meta da ampliação do tratamento de esgoto para 8%, a melhoria do abastecimento de água, que diminuiu o rodízio de água na cidade, o Trevo de Bom Sucesso, que está prometido para dezembro de 2018, segurança pública... 20%. Desculpa, quanto foi tratado? Não, ele quer, a meta dele é chegar a 8% de tratamento até o final do ano. Só para concluir aqui, vereador. Segurança pública, esportes, agora a cidade participou dos jogos regionais, que foi muito legal. Geração de emprego e renda, mobilidade urbana, a questão do metrô e trem, embora envolva o governo do estado, também tem uma parte que é municipal. Enfim, na verdade, os temas são muitos, mas eu queria dar a palavra para vocês concluírem pelo menos aquele assunto do MOVA, que é um assunto que tem sido discutido nas sessões aqui por vocês, inclusive. Você quer concluir o que você estava falando antes do intervalo, vereador? E eu passo para o vereador, ele vai concluir o tema, por favor. O que eu queria falar é o seguinte, que se tem problemas, eu acho que a primeira coisa inteligente de um governo é ver se o objetivo do programa é válido. O MOVA é um programa, Movimento de Alfabetização, é válido. Se existe problema, processe, tire. Agora, não pode acabar com o projeto. Agora, o que eu fiquei feliz é que vários vereadores se sensibilizaram com a questão do MOVA e nós vamos discutir com o secretário como resolver o problema. Não é porque não pode jogar fora... tem que jogar fora a água suja e não a criança junto. O MOVA é a criança. A água suja é a execução e os problemas que estão ocorrendo. Então, a nossa proposta é, se tem problema, jogue a água suja fora, mas não
joga o programa que é bom. É isso, eu acho que nós vamos nesse mês de agosto e setembro ter grandes debates e eu espero que o secretário tenha sensibilidade para nos ouvir e para trazer propostas de continuidade. Fazendo analogia com o que você disse, é meio aquela coisa do sofá, né? O sofá está com o pé quebrado, em vez de arrumar o pé, tira o sofá da sala. Mas é só para melhorar a figura aqui para você que acompanha o programa. Vereador, por favor, sobre o MOVA. Veja bem, nós tivemos muitos problemas na questão do MOVA, né? Com a direção do MOVA, enfim. É aquilo lá, se a gente for falar, nós vamos ter que falar da administração passada, não acusar a administração passada. A oposição raivosa, que você não quer fazer. Não, raivosa, eu trato como sistemática, né? Veja bem, tivemos muitos problemas na cidade, né? Com quem dirigia os MOVAs e tal, o Ministério Público até apura isso até hoje, é uma confusão tremenda isso daí. Eu não digo que tenha que acabar, vereadora. Eu só acho que tem que remodelar, reestruturar todo o MOVA. Eu acho que o momento era parar e começar a acertar isso de uma vez por todas. E tomar um outro rumo, um outro tipo de administração, porque do jeito que estava não dá certo. Você citou, Leandro, a questão também do que veio, do que fez a administração Guti. O piscinão, aquele da 20 metros na Vila Rosária, ficou parado anos e anos. Está pronto. Está pronto. A malha viária também já está pronta. Então, veja bem, são coisas que a gente pode criticar, olha, mas não fez isso na área da saúde, mas está se fazendo também em outros segmentos, né? A gente tem que ver também a questão de obras, é uma série de questões. O município de Guarulhos não é um município. Eu coloquei quase várias 1 aqui, milhão e 400 mil habitantes aproximadamente, não temos a estimativa ainda, né, do IBGE, mas se aproxima, acredito disso. Então, eu acho que eles estão trabalhando, as coisas estão acontecendo. Saiu a CND, a certidão negativa de débitos, hoje as verbas estão chegando mais verbas. Não importa se o governo hoje do Estado está colaborando, o governo federal, mas estão chegando, as coisas estão acontecendo. Por isso é que eu digo, de um modo geral, que se a gente for falar só da educação e saúde, a gente sabe que a saúde também é consequência da educação, como o planejamento familiar, o planejamento de vida. Como o esporte ajuda a saúde, etc. Então, é um conjunto de situações, né? Então, a gente sabe que o problema maior da saúde hoje, que não se trata, é a prevenção. Se for analisar friamente, né, pensar mesmo o que é a saúde, é a prevenção. Isso não tem no Brasil, como eu disse, na América do Sul toda, porque nós ainda engatinhamos, nós não somos milenares, né? Povos milenares. Que convenhamos é uma vergonha, né, vereador? Exatamente, é uma vergonha, mas a prevenção tem que existir, aí vai baratear a saúde, vocês sabem disso, eu não sou expert no assunto, mas então, é uma série de discussões, teria que ser um debate aí de umas 3 horas, a gente ficar discutindo e tentando se acertar. E eu só tenho 5 minutos que minha produtora me mostrou. Por isso que a gente tem que sintetizar, então fica difícil eu contestar você e você me contestar, mas não é esse o caso. Mas eu não estou contestando você, vereador. Não, eu não disse que você Eu estou discutindo objetivamente, friamente, dados e falas. O debate é colocado com números e ideias. Sem problema, não levei a mal. Não estou debatendo contigo, estou debatendo... Eu só quero dizer, o MOVA, então, em síntese, é isso que acontece. É um problema grave, ocorreu no município, não na sua totalidade, mas chegou a ocorrer. O MP até apura algumas questões relativas ao MOVA, de quem dirigia, dos dirigentes, então tem que mudar o modelo, tem que ter um novo modelo. Por isso, talvez o governo atual, não estou autorizado a falar pelo governo, mas eu vejo assim, a grosso modo, tentou parar o MOVA por hora para que se organize e se traga um novo modelo para a cidade, para que não ocorra o que vinha ocorrendo no passado. Bom, então a gente vai estar acompanhando aqui tanto nas sessões como nos nossos programas, telejornais, enfim. Para a gente fechar e terminar num clima bacana, até eu acho, vocês sabem que eu sou um jornalista oriundo do esporte, né? A minha paixão é o jornalismo esportivo. Então eu gosto, por isso que eu sou brincalhão, fanfarrão e tal. Vocês já conhecem a peça aqui. Você é palmeirense? Sou. É minha grande qualidade, viu, vereador? Embora meu chefe discorde hoje, mas é minha grande qualidade. Então vocês já conhecem um pouco da peça aqui há mais de 4 anos fazendo TV Câmara. Então nesse final, para a gente sair na esportiva, eu pensei numa coisa legal para vocês poderem falar, já dando as considerações finais. Já vou agradecer a participação de vocês. Mas já que a vereadora Janete ela é oposição ao governo e o vereador faz parte da base de sustentação, né, não representa, mas faz parte da base aliada, eu queria, vereadora, que a senhora apontasse uma qualidade do governo Guti. E você, Paulo Roberto, um defeito do governo Guti.
porque assim a gente faz a troca na esportiva para terminar o Câmara em Pauta. Vereadora, muito obrigado por ter vindo. Essa consideração final eu já queria que incluísse. Obrigado. Obrigada, e numa brincadeira, eu acho que uma qualidade do Guti é a comunicação moderna. Ele tem uma qualidade dos lives, isso eu acho que é uma qualidade, é bem moderno, mas isso também traz, eu já dou uma dica para o outro lado, mas eu acho que a comunicação via redes é boa. Agora, a comunicação direta com o povo é outra coisa. Até na hora de apontar a qualidade tem um defeitinho. Consideração final, já aproveita e emenda, vereadora. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço muito essa oportunidade e eu vim preparada para falar de mais 2 temas que eu acharia importante a gente discutir, que é a questão do transporte público, mobilidade e a questão da habitação. Guarulhos mudou nesse tempo, pode-se fazer crítica e tem um impacto muito grande esses novos conjuntos habitacionais. Então, eu gostaria muito, se fosse possível, um dia discutir esse tema que, a meu ver, é de grande relevância. Faremos outros programas, com certeza. Nosso diretor está ali, pode encaminhar a pauta que ele vai aprovar. Vereador, fazer a pergunta? Para a gente fechar, já estamos 2 minutinhos ali para fechar. Pode repetir? A pergunta? Um defeito do governo Guti e a consideração final, por favor. É difícil a gente falar do defeito. Não vale dizer nada, não tem, não existe, não pode fugir. A vereadora apontou uma qualidade. O defeito é próprio do ser humano. Né? O defeito é próprio. Eu costumo até dizer que, como político, eu erro 2 vezes. Uma como ser humano e uma como político. E essa já é a pecha do político. Mas o defeito dele, que eu acho, é uma falta de comunicação, ser mais atento na comunicação com o Legislativo. Com a Câmara. Com a Câmara Legislativa Municipal. Então tá chamada a atenção. Consideração final, vereador. Aproveitando, obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. Eu aqui agradeço, quero agradecer esse espaço do Câmara em Pauta. Foi um prazer em participar com todos vocês, onde tive a oportunidade de rever meu amigo aqui na Câmara, o Hermano, do passado, né? Oriundo também da nossa cidade de Guarulhos, da nossa querida Guarulhos, e agradecer a toda a população que está nos assistindo, e também a colega vereadora Janete Pietá, que é um prazer estar não debatendo. Nós conhecemos de muitos anos, né, Paulo? Nos conhecemos de muitos anos e tive o privilégio de ser presidente com voto do marido dela, do Eloy Pietá. Que história política bonita. Senhores, muito obrigado. Gente, felizmente o programa acabou. O tempo é curto, mas com certeza a gente volta aí para debater outros temas relevantes para a cidade. Tenho certeza que o transporte público será pauta em determinada hora, a habitação será pauta em determinada hora também, até porque as notícias vão surgindo, né, nesse aspecto, e a gente vai trazer para cá para discutir, debater e principalmente trazer informação para você, cidadão de Guarulhos. Por hoje é isso, muito obrigado por ter ficado com a gente. Nos encontramos aqui numa próxima, então. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.